Os reis da terra se prostrarão diante de Cristo Jesus. A mensagem de hoje nos fala do julgamento de Deus sobre todos os povos. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo continue reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa. A nossa leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, caminharemos nos capítulos 47 a 49. É interessante que esta perícope do 47 ao 49 são várias profecias de Jeremias, não mais agora sobre Jerusalém, essa já estava condenada e assolada. Ontem nós aprendemos também sobre aqueles que foram se refugiar no Egito, e hoje o texto diz respeito a outras nações, os filisteus no capítulo 47, e a Bíblia chega a dizer assim: "Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem?" E assim, porque Deus ordenou o juízo sobre aquela nação pagã, de fato os filisteus vieram a perecer. No capítulo 48 nós temos uma profecia agora a respeito de Moabe. E os moabitas que adoravam ao deus Quemos estariam desesperados e não teriam como escapar do cativeiro. E é nesse contexto que o texto diz: "Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue." Ou seja, aquele povo de fato deveria ser totalmente destruído por causa de seus pecados. O texto chega a dizer que Moabe se revolverá no seu vômito e será ele objeto de escárnio. Depois, na sequência, nós temos no capítulo 49 uma profecia agora a respeito dos filhos de Amon, os amonitas. E mais uma vez, um forte peso do Senhor sobre aquele povo. Na sequência, nós temos a respeito de Edom. Depois de Edom, nós temos referências a Damasco, que também iriam sofrer a ira de Deus. Depois a Arábia e finalmente Elão. Todos esses estariam sendo consumidos pelo brasume da ira de Deus. O que essas histórias nos mostram? Nos mostram que há um Deus que é reto juiz e que julga sobre tudo o que está acontecendo na terra. Às vezes nós até nem sabemos o que determinadas nações estão operando, mas Deus sabe de todos os intentos das nações e na sua providência Ele usa todas essas coisas para fins proveitosos. Mas no final Deus julgará todas essas nações. Ninguém ficará impune diante do reto juiz. Todas as nações comparecerão diante de Deus, cada pessoa individualmente, para dar conta daquilo que fizeram. Aqui na terra já começam a receber seu juízo, mas no final, uns serão separados para viverem eternamente ao lado do Pai, e outros serão apartados para sofrerem eternamente longe de Deus. Esta mensagem deve nos deixar alertas, pois há um Deus que julga sobre tudo, e Ele julgará a sua vida também. E quando esse dia chegar, para quem você será? Será que você será absolvido ou condenado? O amor de Deus se revela nas Escrituras pelo fato de que nós, que deveríamos receber a sua justa ira, fomos agraciados por causa da obra de Jesus Cristo. Em Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados pela fé. Por causa da obra de Cristo, já não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida. Que grande privilégio! Ao ouvirmos essas notícias todas que o texto nos traz, da condenação sobre essas nações, devemos ficar constrangidos em nosso interior, pensando: deveríamos ser nós os condenados. Nós merecíamos a condenação como aqueles povos assim o mereceram, mas Ele nos livrou desta ira vindoura. E Ele nos livrou simplesmente pela graça de Cristo Jesus derramada na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo declara que o amor de Cristo nos constrange. E ele também diz: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Nós não nos alegramos com as nações condenadas, mas nós nos alegramos por saber que Cristo nos absorveu no meio de tantas pessoas que mereciam o inferno. Ele nos concedeu salvação. Louvado seja o seu nome por isso. Que nós possamos olhar para toda essa história e proclamar a mensagem de Deus para todas as nações, para que pessoas perdidas possam encontrar salvação no único nome que pode nos salvar, o nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, para que as reflexões desta quinta-feira te leve a pensar que você foi agraciado por Deus e te leve a trabalhar pela evangelização do mundo. Que Deus nos abençoe.